10:46 em diante, fala do homem chamado Bartimeu. Ele estava no caminho, mendigando. Ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar que Jesus passaria ali naquele caminho. E com certeza ele ouviu falar que Jesus fazia milagre e que ele operava o impossível. E a situação daquele cego era impossível para os homens. Naquela época nem a medicina tinha jeito para ele. E ele, mesmo sem enxergar, ele ficou ali naquele caminho. Então ele ouviu o barulho de pessoas passando, aquele alvoroço, e ele perguntou o que era aquilo. Aí disseram que era Jesus que estava passando. E ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora a Bíblia diz: tenha compaixão de mim. E ele foi clamando, e ali algumas pessoas mandando ele calar, porque ia incomodar o mestre. Mas como ele ia incomodar o mestre, se o mestre estava passando com uma multidão? Jesus estava passando com uma multidão ali, e só aquele cego estava incomodando. Ele começou a clamar, e as pessoas mandavam ele parar, mas ele se esforçou. Ele clamava mais alto ainda. Quanto mais mandava ele calar, mais ele clamava. E quantos que se calam quando começa a clamar? Quando o seu clamor incomoda o inferno. O inimigo, ele quer calar sua voz, porque o seu clamor vai chamar a atenção do mestre. E ali aquele homem cego, Bartimeu, clamando cada vez mais alto, chamou a atenção do mestre. A Bíblia diz que Jesus parou e mandou que chamasse aquele homem e falou para ele. E aqueles que mandavam ele se calar, chegou para ele e falou assim: tenha bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Imediatamente ele se levantou, jogou a capa no chão e foi ter com Jesus. E Jesus, chegando para ele, perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu tenha vista. E naquela mesma hora Jesus tocou nele e ele voltou a enxergar. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele foi curado da cegueira e ele não permaneceu no caminho que ele estava. Ele foi caminhando com Jesus. Ele persistiu no seu milagre, clamando ali naquele caminho. Jesus curou. E ele foi grato ao Senhor, seguindo Jesus pelo caminho. E quantas vezes quantas pessoas clamam ao Senhor, recebem o milagre e deixam de seguir Jesus? Quantos só seguem Jesus por causa do milagre? E quando não recebe o milagre, está lá clamando. Depois que recebe o milagre, são ingratos. Volta do mundo, volta para o lamaçal do pecado. Então aquele que espera no Senhor, ele recebe o seu milagre e vai seguindo Jesus pelo caminho. Vai seguindo Jesus com todos os obstáculos que aparecem. Pode parecer alguém para falar: você não canta bonito, você tem a voz, não tem voz de pregador, você não sabe orar. Quantos tentam te parar, falar assim: você não vai conseguir, que você no passado você foi isso, foi aquilo, você não vai conseguir. Mas eu falo para você, com Cristo você é mais do que vencedor. Você clamou, você persistiu e continuou no caminho. Você recebeu o seu milagre e está aqui, porque você está sendo grato ao Senhor. E mais vitórias o Senhor vai dar para você. E através da sua vida, Deus vai salvar os seus.